Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos na nossa quarta live, é isso mesmo? Quarta? Estamos na nossa quarta live do mês Cura-te a ti mesmo. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a esse grande evento de reprogramação mental, de cura emocional que eu estou promovendo e que está trazendo muitos resultados para todas as pessoas que se permitem estar aqui presente todas as quartas-feiras às 20 horas aqui no meu Instagram, Thaís Castro Oficial. Então sejam muito bem-vindos à nossa quarta live, ao nosso quarto encontro do mês Cura-te a ti mesmo. E só para relembrar a todos que em todas as lives eu estou respondendo uma pergunta que foi selecionada para que uma pergunta vinda de vocês, né, da caixinha de perguntas que eu deixei aberta aí por várias semanas. E estou respondendo elas em formato aula, em formato live, mentoria para todos vocês. Até porque uma das minhas maiores perguntas em cima de todo o meu processo de reprogramação mental, emocional e vibracional era sentir verdadeiramente próspera, abundante, rica diante de todos os acontecimentos que estavam na minha realidade. Vou fazer só uma pequena retrospectiva para os novatos, até porque quem já me acompanha há pelo menos aí um mês já tem ideia da minha história, já sabe um pouco da minha história, né? Um pouco da minha história. Até porque toda a minha história, realmente tudo o que aconteceu comigo, eu ainda não contei, certo? Até porque não vi necessidade até o seguinte momento, mas ainda estou passando por processos de cura, de limpeza, e eu vou aproveitar esse momento para já dar uma grande dica a todos os presentes. Se existe uma parte da tua história que você ainda não conseguiu perdoar, que você ainda sente dor, sofrimento, ressentimento sobre o que aconteceu nesta situação, não conte ela para ninguém, ao menos que ela já esteja curada dentro de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ainda dói, se ainda te incomoda relembrar dessa situação, é porque ela ainda não está curada definitivamente. Você precisa ir lá e ir limpando todas as emoções que ainda te conecta a essa situação, a essa situação, né, que aconteceu na sua vida, aconteceu no seu passado. Porque algo que não foi curado, quando recontado por várias vezes, se torna realidade. Até porque a nossa mente, ela não distingue realidade de ficção. Tudo para ela está acontecendo no agora. A neurociência já descobriu isso, que a mente humana, ela não distingue realidade de ficção. Então, pelo fato da sua mente não distinguir realidade de ficção, isso dá o direito a ela de acreditar que essa situação que você conta e reconta e traz a emoção consigo está acontecendo na sua realidade. Então, quando você fica contando e recontando eventos do passado que você ainda não curou, que você ainda não perdoou,
você está decretando os próximos capítulos da sua vida. Até porque a mente não distingue realidade de ficção. Tudo para ela está acontecendo no agora. E isso significa que se essa emoção que ainda não está curada está vibrando dentro de você, ela está criando os próximos eventos. Até o momento em que essa criação se realiza e faz com que você seja forçado, entre aspas, a curar isso. E se você resistir, vai persistir. Então, eu ainda não contei toda a história, porque ainda tem situações que aconteceram que ainda mexem comigo. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: a parte que vocês ainda não sabem não chega a nem 1% do processo de cura que já aconteceu dentro de mim. É como se 99% da minha história já tivesse curada sobre o que aconteceu no passado. Apenas 1% ainda está em processo de limpeza. Então, para vocês que chegaram aqui agora, que estão me conhecendo neste momento, eu sou Thaís Castro, sou especialista em reprogramação mental, sou especialista em emoções humanas, em cura emocional, 360 graus, sou psicanalista, sou formada em inteligência emocional, programação neurolinguística, sou formada em todas as terapias energéticas que vocês possam imaginar, Theta Healing, barra de Axis, Reiki, né? Radiestesia, radiônica, mesa quântica, enfim, todas as terapias vibracionais que vocês possam imaginar, eu tenho essas formações, né? E dentre outras formações que eu já fiz e ainda continuo fazendo, porque eu falo que eu só vou parar de estudar quando eu for embora dessa vida, né? Eu sou fascinada pelos estudos da mente humana e das emoções, por ter vivido uma grande experiência de uma depressão de 3 anos, né? Onde eu consegui perceber o quanto a mente e as emoções humanas são poderosas e o que elas são capazes de fazer com a nossa vida quando você não tem controle sobre elas. Elas destroem a tua vida, destroem tudo que tiver na tua vida. Mas da mesma forma que elas têm o poder para destruir, elas têm o poder para criar riqueza, abundância, saúde, prosperidade infinita, ad infinito, como diz o professor Hélio Couto, na qual sou formada também. E isso é o mais fascinante. E daqui eu consigo entrar no assunto principal dessa live, que é a pergunta que um seguidor deixou na caixinha e que está associada a esse assunto de riqueza, de abundância, como colocar a mente humana e as emoções para trabalhar a favor dos teus objetivos, para trabalhar a favor da sua abundância, da sua riqueza, da sua saúde, da sua prosperidade, da sua dignidade, da sua plenitude, da sua paz de espírito, que lhe é por direito como herança divina. Todos nós temos esse direito de ter prosperidade, está enraizado no nosso DNA, no DNA das emoções, no nosso DNA divino. E esse DNA está dentro de nós, é nós. E isso significa que ele está apenas bloqueado por crenças limitantes, bloqueado por paradigmas, bloqueado por karmas, né? Bloqueado por máculas, bloqueado por
nuvens energéticas negativas, não sei a forma que você aprendeu, de acordo com a sua crença religiosa, de acordo com a sua crença científica, não sei qual é a forma que você aprendeu, mas esse DNA divino, esse DNA próspero, esse DNA rico, saudável, ele existe dentro de você e existe em todas as 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Mas por que você não está vivendo essa realidade? Porque existem crenças limitantes, paradigmas, karmas, máculas, não sei a forma como você nomeia esses bloqueios, certo? Mas de uma coisa você tem que ter certeza, é que esses bloqueios estão paralisando o processo de expressão dos seus genes de poder, que eu gosto de chamar no meu método. Quais são os genes de poder? Abundância, prosperidade, riqueza, saúde, paz, plenitude, em todas as áreas da tua vida. Os nossos genes, eles são expressados, certo? Então, quais são os genes que você está permitindo com que se expressem na sua realidade? Miséria, pobreza, reclamação, dívida. Quais são os genes que estão sendo expressados? E detalhe, nenhum gene ele se expressa sendo que haja um grande motivo, um grande influenciador de fora da membrana celular para que ele se expresse. Então você está querendo me dizer que todos os genes, para que eles sejam expressados, precisa de um motivo, precisa de um comando, de uma voz de comando vindo de fora da membrana celular, para que ele tenha o poder para se expressar? Exatamente. Para influenciar os nossos comportamentos? Exatamente. Para influenciar os nossos pensamentos? Exatamente. Então, um gene jamais se expressa sem que haja um grande comando para que ele exista. Porque nada que existe no nosso DNA está levando nós a um estado de inércia. Nada que está no nosso DNA tem a capacidade de nos fadar ao fracasso, à doença, à miséria, à discórdia. Até porque o nosso DNA, até porque as nossas emoções, até porque a nossa mente, elas são reprogramáveis. Você consegue reprogramar um DNA? Consegue. Você consegue dar voz de comando para um DNA expressar qualquer gene que exista ou não nele. O que não existe, ele cria. O que já existe, ele expressa. E quem é o comandante que dá as ordens para que seja criado ou expressado, ou os dois ao mesmo tempo? Você. Exatamente, você. A epigenética está aí comprovando o que eu falo diariamente nas minhas redes sociais. A epigenética está aí provando
o poder que nós temos para com o nosso corpo, para com a nossa mente, para com as nossas emoções. O ser humano tem um poder tão grande dentro dele que ele é capaz de determinar seu estado de existência. Dependendo daquilo que você deseja para a tua vida, você determina se você vive ou se você morre. E existem experimentos que comprovam isso. Quando o ser humano acredita que ele está morrendo, que ele vai morrer, a morte dele já está acertada. Mas quando ele acredita que ele pode, que ele vai ser curado, que a cura existe e que ele já está curado, custe o que custar, o milagre acontece. Entendeu? Que você tem os dois poderes. Existe um experimento que vocês podem buscar no Google, que foi um experimento feito fora do Brasil. E esse experimento comprovou o poder da mente humana no processo de determinar uma existência. A pessoa do experimento, que era um preso, acreditou que ele estava morrendo, sendo que ele não estava. Mas ao escutar o barulho do famoso sangue, que não era sangue, era água, era um soro, pingando na tigela, ele acreditava que era o sangue dele que estava pingando. E ele simplesmente decretou o óbito dele por acreditar que o que estava pingando na tigela era o sangue dele e não um soro, porque ninguém contou a ele. E esse experimento, eu conto ele em seu total enredo, né? Na mentoria do Método Trance, os meus alunos têm acesso a esse experimento. Mas eu estou contando de uma forma bem superficial para vocês entenderem que isso que eu estou falando já está comprovado. Foi comprovado. O ser humano, ele determina se ele vive ou se ele morre, por intermédio daquilo que ele acredita que está acontecendo com ele, que está acontecendo na vida dele. Então, se você acredita que você está fadado ao fracasso, que você está fadado à doença, à injustiça, assim é, assim está feito. Não há o que discutir. O universo não discute o universo, ele não discute as tuas ordens. Ele apenas concretiza elas. A sua mente, as tuas emoções, os teus pensamentos, os teus comportamentos, eles não têm poder sobre você, ao menos que você dê esse poder a eles. O seu DNA não consegue dominar a tua vida, decretar a falência da tua vida por uma determinada situação, porque é você que está no comando. Então essa história de que nós estamos fadados a uma doença, a uma situação, a qualquer problema que for,
Isso é algo que não existe. Se alguém te ensinou isso, se algum profissional te disse que você está fadado a essa situação, diga para você, ele não sabe de nada. Até porque tudo que acontece na nossa vida é por um propósito maior. E tudo que acontece está nos levando para a cura. E qual é a cura? A cura está onde? No problema, na doença, no caos. Então isso significa que problema, caos não existe. Não existem. Porque no final das contas, o que eles são? Soluções, que eu chamo de soluções evolutivas. Se você escutar esse termo, essa expressão, soluções evolutivas, saiba que isso veio de mim. Eu sintonizei essa informação. Eu estudei para decodificar que problema, que caos, que dor, que sofrimento não é nada disso. O nome que essas situações que eu disse carregam não condizem com aquilo que elas têm a nos mostrar, que é a nossa evolução, que é a nossa cura. Quando um problema nos traz a cura, ele não é problema, ele é uma solução. Quando o caos acontece, ele está sinalizando aquilo que precisa ser resolvido com urgência. Quanto maior o caos, maior é a urgência de se resolver uma situação que já estava batendo a sua porta há muito tempo, mas você enfiava debaixo do tapete, colocava uma árvore de Natal de 3 metros de altura e fingia que estava tudo bem. Só que a evolução, ela bate a porta das 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Queira você ou não, corra você ou não, porque ela vai atrás até o momento em que você se entrega a ela. Porque por mais que nós busquemos o tempo todo qual é o nosso propósito, se você está aqui me assistindo para que eu possa te trazer um entendimento sobre qual é o seu propósito, saiba que o seu maior propósito nesta existência é curar a tua vida. É curar aquilo que precisa ser curado. É perdoar aquilo que precisa ser perdoado. É aceitar aquilo que precisa ser aceitado. Ninguém sai dessa existência sem resolver aquilo que precisa ser resolvido. Ninguém vai embora sem ter total consciência daquilo que tinha que ter sido feito. E quando você entende isso, você sai da caixa e compreende que tudo que está na nossa realidade, bom ou ruim, entre aspas, ruim, entre aspas, por quê? Porque tudo é bom. Mas eu falo bom e ruim para vocês entenderem. Tudo que acontece de bom ou ruim na nossa vida está te levando para aquilo que você precisa resolver. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Independentemente de quais
independentemente de qual seja o seu propósito, saiba que o propósito número 1 da sua vida é resolver as suas curas. É resolver aquilo que precisa ser resolvido. E como é que a vida te mostra as suas curas? Por intermédio das pessoas que te trazem desafios. Tá com desafio na área profissional? É uma cura. Tá com desafio no seu casamento? É outra cura. Tá com desafio no seu relacionamento familiar? Mãe, pai, irmãos? Cura. Tá com dificuldade no seu relacionamento com os teus filhos? É uma cura. Tá com dificuldade com o seu chefe? Tá com dificuldade para arrumar emprego? Outra cura. E assim vai. Você tem fobia a animal, ao mar, a andar de avião? Cura. Mais uma cura para você. Tudo aquilo que te gera desafio, presta bastante atenção no que eu vou falar. Tudo aquilo que te gera desafio é uma cura. Qual é o seu desafio hoje? A pergunta da nossa live de hoje é: prestem bastante atenção. Queria muito ser rica. Queria muito ser rica. Isso aqui não foi uma pergunta que eu fiz. Isso aqui é a pergunta de um seguidor. Queria muito ser rica, mas sinto que não nasci para isso. O que eu faço, Thais? Ela deseja ser rica, mas ela sente que ela não nasceu para isso. Vocês acreditam que isso é o quê? Uma cura. E ela veio nesta existência para resolver isso e muito mais. Quando você tem desejo de ser algo, mas você sente que você não é capaz para isso, competente para isso, não coloca esse desejo na gaveta e finja que não existe. Que isso é um sinal que Deus não quer isso para a tua vida. Muito pelo contrário, Deus está gritando e falando: filha, se você tem desejo de ser rica, se você tem desejo de estar curada, de viver uma vida plena, é porque você pode. É porque você deve viver essa realidade. Mas para isso você tem que curar esse sentimento de não merecimento, de inferioridade, de rejeição que existe em você. O que acontece com a maioria das pessoas? Tem vontade de viver uma realidade, de ser uma pessoa melhor, mas como elas sentem incapacidade, elas acham que isso não é para ela. Ah, não vou resolver isso não. Aí vai e engaveta. E acha que isso não vai vir à tona daqui a alguns anos. Ah, vai, pode ter certeza disso. Vai bater na sua porta. E você vai abrir. E lá estará ela. Em formato de uma pessoa que mexe com a sua zona de conforto, o que te incomoda. Em formato de uma situação que você vai ter que enfrentar, você queira ou não. Pode vir de infinitas formas. Em formato de situação, em formato de pessoa, em formato de doença, em formato de um filho.
Consegue entender? Para ver se você cai a ficha e cumpra aquilo que precisa ser cumprido. Então entenda uma coisa. Você que está buscando o seu propósito, saiba que não importa se você sabe ele ou não. Coloque uma coisa na sua cabeça. Propósito número 1 da sua vida: curar os teus desafios. Ponto final nisso. Curar os meus desafios. Eu vim para curar os meus desafios, me superar e ser melhor do que eu fui até agora. Você tem que ser melhor todos os dias. Se você está sendo a mesma mulher, o mesmo homem de ontem, que decepção. Tá jogando tempo, vida fora. Porque a vida ela foi feita para ser superada todos os dias. Seja melhor todos os dias, para que você se torne gigante, assim como você é. Assim como a consciência superior, se você acredita, espera de você. Então é muito importante que vocês entendam isso. Então o fato dela sentir vontade de ser rica, e esse rica, gente, pode ser em dinheiro, pode ser em saúde, pode ser em tudo. Porque quando uma pessoa fala pra mim, Thais, o meu sonho é ser rica, eu sei que essa riqueza não necessariamente está limitada a dinheiro, mas sim ter plenitude em todos os pilares da vida dela, que é isso que um ser humano tem que esperar da vida e ir atrás disso todos os dias. Ter plenitude no casamento, ter plenitude no trabalho, ter plenitude na sua saúde, no seu corpo físico, mental e emocional. Isso tinha que ser uma regra na cabeça de todas as pessoas da face da terra. Mas o problema é que não é. E aí as pessoas ficam vivendo o caos, o sofrimento e ficam colocando culpa em terceiros. Coloca nome pra tudo, de menos nela. O problema é do outro, a culpa é do outro. Se brincar, ainda coloca Deus no meio disso. E fala que ele é o culpado, que ele quer isso pra minha vida, que ele quer que eu morra vivendo uma situação dessa. Gente, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa culpando pessoas que não tem nada a ver com isso. Consciências que não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo o seguinte, que se Deus fosse uma pessoa, ele iria olhar para todas essas pessoas que o culpam pela situação desafiadora que está na vida delas, e ele iria responder, sabe de nada, inocente. Brincando. Sabe de nada. Não entendeu. Ainda não entendeu. E estaria tudo bem para ele. Ele continuaria pleno. Está tudo bem. Eles ainda não entenderam. Eles não sabem o que dizem. Conhecem essa frase? Perdoe eles porque não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Conhecem essa frase? É isso que ia acontecer. Se ele fosse uma pessoa. Então, não olhe para os teus desafios e os engavete-os, como se não fosse da sua conta, como se isso fosse passar, porque não vai passar, enquanto você não assumir as rédeas e falar, se isso aqui está na minha vida,
dá aqui para mim que eu resolvo. Porque eu estou aqui nesta existência para resolver os meus problemas, para resolver os meus desafios. Eu não estou aqui para engavetar nada. Eu estou aqui para deixar a minha consciência, o meu ser, muito melhor do que foi até agora. Então, se eu tenho um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, se eu tenho um filho doente, se eu estou doente, se eu estou endividada, se eu tenho um marido, uma esposa ruim, um relacionamento abusivo, isso não existe na minha realidade por obra do acaso, para eu ficar contando historinha para as pessoas. E sim, para eu observar aquilo, para observar aquilo que eu estou precisando para ser melhor do que eu fui até agora. Entendeu? O que eu estou conversando aqui com vocês é espiritualidade. O que eu estou conversando aqui com vocês não é sobre religião. É sobre os princípios básicos que todos nós tínhamos que ter consciência. Mas infelizmente nós só não temos a consciência porque a gente não busca, porque a gente não quer, porque dá trabalho. Dá trabalho estudar, dá trabalho estar aqui nessa live me assistindo. Dá trabalho ser meu aluno da mentoria do Método Trance. Dá trabalho evoluir, dá trabalho. Porque o ser humano ele é preguiçoso por natureza, tá? A sua preguiça, a sua zona de conforto, não é só você que tem, não. Todo mundo tem. Mas tem aqueles que lutam com ela e tem aqueles que acomodam. E aqueles que acomodam vivem as mesmas situações todo santo dia. E se não mudar, vai embora daqui com esses problemas nas costas. Quem sabe em uma próxima existência, se ela houver realmente. Isso são princípios básicos da vida. Eu falo que você não precisa. Eu falo o seguinte: eu existo, as religiões existem com um único propósito: ficar falando e falando várias vezes para as pessoas entenderem aquilo que precisa ser feito. Porque se o ser humano não fosse tão teimoso, o meu trabalho não precisaria existir, e muito menos religião. Porque a religião ela só serve com um propósito: ficar falando aquilo que você já tinha que saber. Mas como você não busca, você é acomodado, se deixar você sentar nos teus problemas e lá você fica, você precisa de uma religião, você precisa da Thaís, você precisa de um pastor, você precisa de um mestre, você precisa de pessoas insistindo naquilo que você já tinha que saber, que é: eu vim aqui para curar, eu vim aqui para evoluir. Esses dias eu tive essa conclusão. Eu falei, mas para que servem as religiões? Para que servem os inscritos bíblicos? Para que serve? Para que eu sirvo? Para que eu preciso estudar esse tanto de coisa para ensinar para as pessoas? Não só eu. Muitas pessoas estão aí trabalhando para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, a caírem a ficha. Aí a resposta foi a seguinte: porque o ser humano é teimoso no processo evolutivo dele. Como ele não quer evoluir,
tem que ter alguém falando no ouvido dele 24 horas por dia aquilo que ele precisa fazer. E tem pessoas que vão aos cultos todos os domingos e não entendeu nada até agora. Nada. Eu falo que enfiou a Bíblia debaixo do braço e nunca mais abriu. Para que serve? Então, essa foi a minha reflexão. Porque se a gente já entendesse logo de primeira, não precisaria de religião, da minha existência, de treinadores, de não precisaria. Não precisaria, pode ter certeza disso. Mas como a gente precisa ficar escutando e escutando, porque a gente aprende por intermédio da repetição, a ciência, a neurociência já comprovou isso. A neurociência já comprovou que o ser humano aprende por intermédio de repetição. Então você precisa de uma pessoa repetindo aquilo que você precisa fazer para você ir lá e fazer. Entendeu? E detalhe, viu? O ser humano tem outro detalhe. Ele pode escutar. Ele sabe o que precisa ser feito, mas ele não faz para piorar a situação. Por isso que tem que ter que tem que ter as religiões, que tem que ter as pessoas que estão ajudando, porque senão a coisa vira uma bagunça. Porque mesmo você sabendo aquilo que precisa ser feito, você ainda teima, você ainda não faz. E assim caminha a humanidade. O dia que o ser humano entender que ele já sabe aquilo que precisa ser feito, não vai precisar de todo esse movimento para despertar as pessoas, até porque as pessoas já estarão despertas. Não vai precisar falar para ninguém que precisa perdoar. É tão óbvio. Para um desperto, é tão óbvio o perdão. Você acha que teve alguém que teve que virar para Jesus Cristo e falar assim, ó, você precisa perdoar? Ele já sabia, era muito óbvio. E é muito óbvio. Por que ainda eu tenho que ligar essa câmera e falar, tem que perdoar? Você tem que perdoar o seu pai, você tem que perdoar sua mãe, você tem que perdoar seu irmão, você tem que perdoar seu filho, você tem que perdoar e ponto final nessa história. Por que eu preciso fazer isso até hoje? Porque o ser humano é teimoso. Ele questiona, ele resiste até naquilo que ele sabe que é puramente verdade. É ou não é, gente? O ser humano ainda tem coragem de questionar aquilo que ele sabe que é verdade. Ele já viveu até a experiência do que é o poder do perdão. Mas mesmo assim ele vai lá e fala que jamais vai perdoar aquela pessoa que fez isso e aquilo. Aí você sabe o que acontece? Doenças são criadas na vida dessa pessoa. Ou pessoas de fora entram na vida dele e propagam o caos. E mal ele sabe que é por causa de um perdão que não foi dado até hoje. É tão óbvio que nós temos que propagar o amor incondicional. Para que eu preciso ligar essa câmera e falar? Ame o próximo como a ti mesmo. Para que eu preciso falar disso? É muito óbvio. Mas o ser humano, ele é resistente até naquilo que ele sabe que é verdade.
Ele quer acreditar que aquilo não é verdade. Mesmo sabendo que é verdade. Entendeu? Então, o dia que o ser humano chegar nesse estado que eu estou falando agora, não vai precisar existir esses movimentos de despertar da consciência. Não vai precisar existir religião, nem igreja, nem nada. Nada. Porque nós já seremos a nossa própria igreja. Nós já seremos uma Bíblia ambulante. Não vai precisar ninguém falar o que está na Bíblia. A gente já vai ser a Bíblia. A gente já vai ser a igreja. Que esse é um dos meus maiores propósitos. Como treinadora, como reprogramadora mental, como cientista da mente humana. E também como filha do universo, filha de Deus, porque eu acredito em Deus, mesmo você não acreditando, tá? Cada um tem a sua crença e eu respeito todas. Todas. Em nenhum momento você vai me escutar aqui falando mal de nenhuma religião. Até porque se o dia que eu falar, eu posso desligar a cama porque eu não estou ensinando, eu não estou fazendo, eu não estou me comportando da forma com que eu ensino, da forma como eu ensino. Mas de uma coisa você pode estar na certeza: aquilo que precisar ser dito, eu vou falar. Você querendo ou não, você acreditando ou não, tá tudo bem. Isso são princípios. Princípios básicos da vida. E eu quero que vocês parem e reflitam sobre o que eu disse. Porque vocês vão perceber que tem um fundo de uma grande verdade aí. Porque realmente não vai precisar. O dia que a gente entender os princípios básicos da vida, que já estão sendo ditos, ó, bem antes de Jesus, tá? Bem antes. Eu sei porque eu já estudei várias religiões, vários escritos sagrados, vários. Bem antes de Jesus. Jesus veio e o povo ainda continua sem entender. E está tudo bem. Tem um propósito nisso. E eu fico muito feliz de fazer parte desse propósito. Então, você que deseja ser rica, próspera, saudável, rica como um todo. Até porque a palavra rica abrange tudo de mais maravilhoso que existe na face da terra. Saiba que se você deseja isso, você precisa alcançar isso. É como se fosse inadmissível você não alcançar. Até porque nenhum desejo é plantado numa mente, num coração, na vida de um ser humano, sem que ele tenha a capacidade suficiente para alcançar isso. Os meus alunos sabem dessa frase. Ou se sabem. E quando eu entendi essa frase, eu pensei o seguinte: então isso significa que todos esses desejos que eu tenho na minha mente, que é curar a minha depressão, vivi depressão por 3 anos. Viver um relacionamento amoroso, saudável, porque eu já fui traída.
viver em paz com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, até porque eu não dava certo com nenhum deles. Vivi em constantes brigas com meu irmão e assim vai. Não me amava, não me respeitava, me odiava, me achava feia, horrível, burra. Tudo que vocês possam imaginar. Problemas financeiros intensos. Problemas na minha área profissional, porque eu não me encontrava em nada. Vivi uma intensa crise existencial. Mas mesmo assim, eu tinha um desejo muito grande de ser rica. Rica de quê? De saúde, de paz, de plenitude, de dinheiro, muito dinheiro na minha vida. Até porque a gente precisa de dinheiro. A gente precisa saudar o dinheiro. Porque ele é muito importante para a nossa existência. O que mais? Eu queria ser rica de família, de pai, de mãe, de irmãos. Eu queria ser rica de amor próprio, de bem-estar, de me amar incondicionalmente, de poder me olhar no espelho e me sentir a mulher mais linda do mundo, mais poderosa, mais elegante, mais plena. Então, se você que está aí me assistindo consegue ver isso em mim, é porque eu co-criei essa realidade. Eu desejei essa realidade. Ou vocês acham que quando eu estava na depressão eu era plena igual eu sou agora? Nossa, a Thaís é muito bonita, ela é muito elegante, ela é isso, é aquilo que é o que eu mais ouço. É linda por dentro e por fora, mas vocês não têm ideia do que eu era há 4 anos atrás. No meu momento de depressão dos 3 anos, eu era uma pessoa horrível. Eu odiava tudo e todos. Eu odiava. Então eu co-criei essa realidade. Eu co-criei porque essa Thaís incrível, ela existia dentro de mim. Ela estava decodificada no meu DNA. Mas como eu estava cheio de máculas, cheia de crenças limitantes, cheia de traumas, de emoções reprimidas, de injúrias e reclamações e julgamentos dentro de mim, de vitimização em cima de vitimização, vocês conseguem entender que essa Thaís rica não teria forças para se manifestar, eu querendo ou não. Até porque eu podia desejar ser rica, mas eu passava 24 horas reclamando, me vitimizando, me inferiorizando e me sentindo nada. Então, se eu me sinto assim, eu posso até querer ser rica, mas eu nunca vou ser. Até porque querer é uma coisa, ser é totalmente diferente. E aqui eu entro num ponto muito importante. Olha que ponto importante. A riqueza. A riqueza está ligada com o quê? Com ter? Ter o carro, ter a casa, ter amor próprio? Não. Ter R$1 milhão na conta bancária? Não. Ter saúde? Não. Ter a bolsa de marca? Não. Ter um marido, ter uma esposa maravilhosa? Não. A riqueza nunca esteve e nunca estará no ter, mas sim no ser. E o que é o ser? O ser é criar aquilo que ainda não existe. É acreditar, é criar e acreditar
naquilo que não existe. A riqueza, ela está conectada no ser o amor, mesmo sabendo que você ainda não é o amor realmente. Você não tem um amor incondicional ainda. É você desejar ter um relacionamento amoroso, mas ser o amor incondicional primeiro com você, para depois desejar ter isso com outra pessoa. Olha que incrível isso. É você ser grato pelas coisas que você tem, nem que seja um papelão jogado no chão que te acolhe todos os dias para você dormir debaixo da ponte, não importa. É você ser grato por aquilo, porque poderia ser muito pior, mas não é. Então não é quando eu ficar rica eu vou ser feliz. Quando eu tiver um marido incrível eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma esposa incrível eu vou ser amado. Quando eu tiver, você vai ficar nesse quando eu tiver até o último dia da sua vida, porque nada vai acontecer. Até porque nada acontece no futuro, tudo acontece no agora. No presente, no agora, no aqui e no agora. Então não é quando ser, é ser agora. Neste exato momento é ser agora. Eu vou ser rica agora. Nem que eu tenha que fingir. Eu vou fingir até eu me tornar isso. Então eu comecei a fingir que eu já era rica. Quando eu entendi, até porque eu tive que sair da depressão sozinha. Eu tive que estudar para sair da minha depressão, olha só. Coisa que hoje eu ajudo uma pessoa, por intermédio de tudo aquilo que eu tive que estudar, a sair de uma depressão, a sair de uma situação de dívidas, assim ó. Por quê? Porque eu fiz o caminho para ela. Você não vai ter que estudar, você não vai ter que ler mais de 500 livros, que hoje eu já tenho mais de 500 livros lidos, para você sair da sua depressão não, tá? É só você me acompanhar. É só você se tornar aluno do método Trance, que é a minha mentoria individualizada, que você vai ver o que você vai virar. Você vai ver, você vai aprender coisas que você demoraria 10, 20 anos para entender. Eu vou te ensinar isso. Mas eu não. Eu tive que fazer o caminho. Eu tive que estudar. Quantas vezes eu abri um livro e eu começava a chorar, porque eu não tinha forças para ler. Porque quem vive depressão sabe a falta de energia que a gente sente. É como se a cada minuto que passa, mais um pedaço de energia vai-se embora. A gente entra num estado de exaustão muito grande. A gente não tem energia, ânimo, vigor para fazer absolutamente nada. Agora imagina eu vivendo aquele caos, ainda tendo que estudar e entender o que me levou a viver esta situação. Imagine isso. Consegue imaginar? Eu acho que não. Então, quantas vezes eu abri um livro e eu começava a chorar porque eu não tinha força para ler. Eu não tinha força, eu não tinha cabeça para entender. Mas a minha fé era tão grande de sair daquela situação que o mundo conspirava a meu favor. E por mais que eu achava que eu não estava entendendo nada, que eu não estava conseguindo ler nada, entender nada, eu estava entendendo tudo. Mal eu sabia disso.
E é por isso que as pessoas se assustam. Pela idade que eu tenho e pelo conteúdo que existe aqui, ó. As pessoas se assustam com o que eu sei. Ah, elas se assustam, eu sei disso. Porque é o que eu mais escuto. Mas por que eu cheguei nesse nível? Porque eu estudei até quando eu não tinha forças para isso. Que eu não tinha sanidade mental, emocional e física para isso. Mas mesmo quando você não tem sanidade mental e emocional e física, mas você quer, forças chegam até você. Forças que você não sabe o nome. Você pode até saber o nome. Ou não. Mas você sabe que ela existe. E vem e coloca a ordem. E assim aconteceu na minha vida. E é por isso que eu tenho tanto domínio para falar sobre aquilo que eu ensino. É por isso que os meus alunos têm tanto resultado. Então, quando eu entendi que a riqueza não estava no ser, no ter, mas sim no ser, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ser próspera, ser rica, ser saudável, acreditar que eu era rica, saudável, plena, próspera, um relacionamento amoroso maravilhoso. Eu tinha que acreditar nisso, mesmo isso não sendo uma realidade na minha vida. Porque primeiro você acredita, depois se torna a realidade. Primeiro você se torna, depois você tem. Quando você se torna, acabou. O ter é consequência. Você não precisa de validação do mundo lá fora para ser alguém na vida. Você não precisa ter alguém te amando para você se amar. Você não precisa que o mundo conspire ao seu favor para que você seja alguém. Eu falo que o mundo pode estar caindo, mas se você sabe quem você é e do que você é capaz, você passa em qualquer lugar, por qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Mas quando você não sabe quem você é e muito menos daquilo que você é capaz, qualquer vento te derruba. Então foi isso que eu fui entendendo, que eu fui compreendendo. E é por isso que eu estou aqui. Então você quer ser rica, mas você precisa sentir que você já é. Mas como é que eu sinto que eu já sou, olhando para as coisas que você já tem, pelas coisas que você já conquistou? Ah, mas eu não conquistei nada. Conquistou sim, eu sei que você conquistou. É só você que não está querendo acreditar que isso vale alguma coisa. Você já conquistou sim, muitas coisas. Só o fato de você estar viva até hoje já é uma grande conquista. E você se sente grata por isso? Você se sente grata pelo oxigênio, pela comida, pela água, pelo banho, pela roupa, pela cama, pela margarina que tem na sua geladeira? Não importa. Pela casa, pelo carro, pelo ar que você respira? Você já foi grato por isso?
Não, né? E aí você quer ser rica. Não vai. Não vai porque não consegue agradecer por aquilo que te mantém viva até hoje. Por aquilo que te manteve viva até hoje. Ah, mas quando eu tiver isso eu vou ser grata. Não vai. Eu falo que quem não é grato pela caneta que tem não vai ser grato pelo carro de luxo que tem na garagem. Que deseja ter na garagem. Não vai. Não vai, eu tenho certeza que não. É só questão de tempo para ela ver que ela pode ter um carro de luxo na garagem, que ela não tem gratidão nenhuma. E que ela vai sentir que ela precisa ter a mansão. Aí ela vai e conquista a mansão. Aí ela descobre que ela não consegue se sentir grata ainda, mesmo com o carro e com a mansão. Aí ela vai e compra uma pessoa para amá-la. E aí ela descobre que mesmo assim ela não consegue se sentir grata. Até porque a riqueza não está e nunca esteve, nunca estará no ter, e sim no ser. Então a pessoa tem tudo, mas ela sente que ela não tem nada. Por quê? Porque a riqueza nunca esteve no ter, mas sim no ser. E como ela não é nada, ela não tem nada. Isso é muito óbvio. Mas o óbvio ainda não é óbvio para muitas pessoas. E é por isso que eu preciso existir. E todo o movimento do despertar da consciência precisa existir. Porque se a gente já soubesse disso, nada disso aqui precisaria. Porque seria óbvio. Então, entenda isso de uma vez por todas. Agradeça por aquilo que você tem. Agradeça por você ter pagado as suas contas no final do mês. Você reclama até das contas que precisam ser pagas. Mas você não agradece pelo dinheiro que você tem na conta bancária para pagar isso. Você reclama da água, da luz, do supermercado, você só reclama. Aí depois as coisas não conspiram ao seu favor, aí você acha que é castigo. Não, não é castigo. Isso chama-se lei de causa e efeito. Isso é lei, tá? Isso é lei. Mais uma vez, isso é lei. Isso é lei. O que é lei não se questiona. O que é lei, é verdade, acabou. Já se foi comprovado, por isso que é lei. Lei de causa e efeito. Isso não é pagação de pecado. Isso não é injustiça para a tua vida. É causa e efeito. Causa e efeito. Que também é óbvio. Você sabe da lei de causa e efeito. Eu sei que você sabe dessa lei. Você já escutou. A lei do retorno, tudo que vai e volta. Tá vendo que vocês sabem? Mas vocês precisam de pessoas falando e insistindo. Porque mesmo assim você quer acreditar que isso não é verdade. Mesmo sabendo que é. Você sabe tudo que precisa ser feito. Mas você quer acreditar que aquilo não precisa ser feito. E é por isso que você sofre. Eu falo que é o seguinte... Um dos maiores motivos do ser humano hoje viver sofrimentos, muitas vezes intensos, é por questionar, é por não querer fazer aquilo que precisa ser feito. E pior de tudo, sabe que precisa ser feito, mas não faz. Só isso. Se eu hoje fosse enumerar, o porquê dos sofrimentos que
Muitas pessoas vivem por aí, eu iria falar esse ponto que eu acabei de dizer. A dificuldade que o ser humano tem de entender aquilo que precisa ser feito e fazer. Segundo ponto, a dificuldade que o ser humano tem de acreditar naquilo que ele sabe que é verdade, mas mesmo assim ele quer não fazer, não acreditar. Porque dá preguiça, porque dá trabalho. Porque o ser humano, por natureza, é preguiçoso, quer gastar o mínimo de energia possível. Então, coloque na sua cabeça que você precisa ser, acreditar fielmente que você já é saudável, que você já é rica, próspera, plena, com um relacionamento amoroso incrível. Você precisa acreditar nisso. E como é que eu acredito nisso? Se comportando como se isso já fosse realidade na sua vida. Se isso já fosse realidade na minha vida, como eu me comportaria? Como eu falaria? Como eu estudaria? Como eu... Entendeu? Como eu me vestiria? É o ser para ter. Se eu fosse rica, como eu me comportaria? Eu reclamaria das contas? Eu reclamaria da escassez, da falta? Não. Até porque pessoa rica não reclama disso. Ou você acha que reclama? Não, não reclama. Tenho certeza disso. Uma pessoa que sabe que está curada, ela não acredita na doença dela. Se alguém perguntar, você está doente? Ela fala não. Porque ela não está doente. Ela acredita que ela não está. A pessoa, quando ela sabe que ela é uma profissional incrível, não precisa de ninguém para falar isso para ela. Aliás, o povo pode tacar pedra à vontade, que ela continua de cabeça erguida plena, ainda falando sabe de nada, inocente. Agora, se ela duvida isso aqui dela, qualquer comentário ridículo que alguém fizer a ela vai derrubá-la. E mais uma vez, se o comentário ridículo te abalou, leva para casa que é seu, cura, ou a cura é a sua cura. Lembra dos desafios? Os desafios estão na sua vida para te curar. Cura, vai curar, leva para casa que é seu, não é problema do outro. Cura. Agora, se não te incomodou, o problema é do outro. Porque tem aquela famosa frase, né? O outro só te entrega, só te dá aquilo que ele tem. Realmente, essa frase, ela é verídica. Mas eu faço um complemento nela. Se aquilo que o outro te entregou te feriu, leva para casa porque o problema é seu. Leva para casa que é seu. Os outros só te entregam aquilo que eles têm. Mas se aquilo que ele te entregou te ofendeu, te magoou, o problema é seu. Leva para casa que é seu. Vai resolver porque ele está te curando. Ele está espelhando aquilo que você precisa curar para ir para o próximo nível. Eu faria este complemento, que é o que eu falo para todos os meus alunos e para os meus seguidores. Porque tem muitos por aí que ficam falando essa frase, né? Ai, os outros só te entregam aquilo que ele tem. Realmente, isso é verdade. Mas se aquilo que ele te entregou
feriu você, feriu a sua honra, fez com que você rebatesse, tacasse 10 pedras em cima dele, o problema não é dele. Ele não te entregou aquilo que ele tem. Ele te entregou aquilo que você tem. Assim, ó, de bandeja, para você ir lá e curar. Mas sabe o que você fala? O outro só me entrega aquilo que ele tem. Então, se ele me feriu, o problema é dele. Não. Se ele te feriu, o problema é teu. Leva para casa e resolve. Porque ele não tem o poder de te ferir, de te abalar, de te inferiorizar, de nada. Até porque o ser humano, ele não foi criado para inferiorizar um outro ser humano. Ele foi criado para ajudar os seus irmãos, que são outros seres humanos, espelhando as suas curas. Então eu fico escutando essa frase aí nas redes sociais, um povinho politicamente correto, e eu, como profissional, como especialista, eu olho e penso, sabe de nada. Eu sei que te incomodou, porque senão você não estaria aqui. Então para de ficar falando que o outro só entrega aquilo que ele tem, sendo que aquilo que ele te entregou é problema teu. Porque doeu, porque feriu, porque te magoou. Para de ficar repetindo frases que você nem sabe verdadeiramente o intuito delas. Tem muita gente aí falando palavras bonitas, maravilhosas, mas não está entendendo nada, não tem noção nenhuma da profundidade dessa frase, mas está lá falando bonito nas redes sociais. Mas vai para casa e chora, xinga, julga, fala que vai acabar com aquela outra pessoa. E aí, o outro que te entregou aquilo que ele tem, não, ele te entregou de bandeja, meu querido. Aquilo que você precisa curar, aquilo que você precisa levar para casa e perdoar, e ressignificar, e reestruturar. É isso que ele te entregou. É muito óbvio, mas ainda não é óbvio. E é por isso que todo esse movimento de despertar da consciência precisa existir ainda. Eu sou uma treinadora. Eu sou uma treinadora de alta performance. Eu sou uma treinadora. Eu sou uma reprogramadora mental, reprogramadora emocional, reprogramadora vibracional. Eu sou uma cientista da mente humana. E sou uma estudante assídua da espiritualidade. É isso que eu sou. O que existe fora disso, eu não me enquadro. Essa é a minha profissão, este é o meu propósito, e é por isso que essa câmera está ligada todas as quartas-feiras, às 20 horas. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Eu entreguei muito além do que aquilo que eu achava que era preciso. Ainda bem que eu só achava, porque eu entreguei muito mais. Um beijo de luz, gratidão infinita a todos os presentes e muito obrigada. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, certo? Beijo de luz, gratidão.